força de Jesus no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A graça e a paz do Senhor nosso Deus, amado irmão da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Esse é o projeto Sementes de Fé. Nós temos estudado o livro Verdades Essenciais da Fé Cristã, do R.C. Sproul. E hoje nós vamos falar sobre a segunda lição, paradoxo, mistério e contradição. Irmãos, dentro da ideia de revelação, nós falamos sobre revelação especial. Qual é a revelação especial? A Bíblia como a palavra de Deus. E existem três conceitos importantes para entendermos na hora de interpretarmos a Bíblia. Esses três conceitos são paradoxo, mistério e contradição. A necessidade de falarmos sobre isso, irmãos, é porque, infelizmente, nós vivemos hoje em uma sociedade que vê a irracionalidade como algo comum, né? A irracionalidade é um tipo de caos mental e fundamenta-se na confusão que se opõe ao autor de toda a verdade, o qual não é de forma alguma autor de confusão. Então, quando nós falamos sobre a Bíblia, nós falamos sobre a verdade de Deus. A verdade de Deus. O Evangelho segundo João, na oração sacerdotal, Jesus fala lá no capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade, e essa ideia da Bíblia como a verdade, a aletheia, ela precisa afastar todo pensamento de irracionalidade ou de contradição. Irmãos, infelizmente o cristianismo bíblico dos nossos dias está vulnerável à ideia de irracionalidade exaltada, porque admite a ideia de contradições, de paradoxos, de mistérios na Bíblia. Quando nós tentamos prescrutar, quando nós tentamos entender, nos aprofundar nos vários ensinos sobre Deus, nós somos facilmente confundidos. Nenhum mortal pode compreender Deus exaustivamente. Na verdade, nós compreendemos Deus na medida que Ele se revela. Na medida que Ele se revela. E limitado ao que Ele se revelou. A gente, é como João Calvino afirmou certa vez, quando a Bíblia me cala, quando a Bíblia se cala, eu também me calo. Quando a Bíblia se cala, eu também me calo. Isso está muito de acordo com o que diz Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos cada palavra dessa lei. Então nós estudamos sobre Deus de acordo com a revelação sagrada. A ideia de contradição, né? Muita gente fala sobre a Trindade, como Deus pode ser 3 em 1, as duas naturezas de Jesus, ela não pode ser aceita como estando nas Escrituras. A Bíblia não tem contradições, ela tem paradoxos. Paradoxos, sim, são aparentes contradições. São aparentes contradições. Na verdade, nós encontramos paradoxos também no mundo natural. A gente não encontra paradoxo apenas na revelação especial, que é as Escrituras, que são as Escrituras, mas também na revelação geral. O mundo como criado por Deus é um mundo que tem problemas desse tipo. Nós sabemos que a força da gravidade existe, mas não a entendemos e nem tentamos defini-la como irracional ou como contraditória. Não é pelo fato da gente não compreender todas as coisas sobre a física, sobre as ciências naturais, que a gente chama essas coisas de contraditórias. Da mesma forma, não é pelo fato de nós não termos a revelação plena sobre a doutrina da Trindade, sobre as duas naturezas de Cristo, né, do Redentor, que nós vamos chamar esse ensino de contraditório. Irmãos, na verdade, a palavra paradoxo, eu tenho feito aqui uma diferença entre paradoxo e contradição. A palavra paradoxo vem de uma raiz grega que significa
parecer ou aparentar. Paradoxos são difíceis de entender porque, à primeira vista, parecem contradições. Então, paradoxo é uma aparente contradição. Mas, quando são sujeitas a um exame minucioso, frequentemente pode-se encontrar as soluções. Por exemplo, quando Jesus diz: quem perde a vida por minha causa, achá-la-á, aparentemente isso soa semelhante à declaração de que Deus é uma mão batendo palmas, do caso do Zen budismo, né? É só a mão batendo palma, mas parece uma declaração irracional, soa como uma contradição. Porém, quando Deus diz: quem perde a vida por minha causa, esse a encontra, o que ele quer dizer é que se alguém perde a sua vida, em um sentido, irá encontrá-la em outro sentido, já que a perda e a salvação têm sentidos diferentes. Não há contradição nesses casos. Veja, um indivíduo pode ser ao mesmo tempo pai e filho de alguém, mas obviamente não no mesmo relacionamento com a mesma pessoa. Então, quando Jesus diz: quem perde a sua vida, achá-la-á, ele estava dizendo: quem perde em um sentido vai encontrá-la em outro sentido. Ainda que a palavra vida seja usada, são usadas em sentidos diferentes. Ainda que ela seja usada duas vezes, são usadas em sentidos diferentes. E nos parece muito óbvio que a vida verdadeira ou a vida espiritual está no segundo caso, daqueles que perdem a vida no presente, irão encontrar aí sim a vida verdadeira, a vida espiritual em Deus.